O que mudou é que o Brasil cresceu, né? E a agricultura cresceu enormemente. Então, hoje, não existem recursos internos de poupança suficientes para financiar toda a lavoura. E a lavoura, ela exige grandes insumos, porque você precisa comprar semente, adubo, né? E isso tudo requer um pré-financiamento à lavoura. Eu converso agora com a Soraya Atiba, sócia fundadora da Aconteça. Soraya, você que está inserida neste mercado agro, como tem sido, nos últimos anos, a obtenção de recursos, de financiamento para este mercado? Para o mercado brasileiro, tradicionalmente, você tinha já os bancos, que eram os agentes de mercado e que faziam financiamento à agricultura, principalmente ao pequeno produtor. E também as tradings, que tendo interesse na mercadoria, faziam financiamento da lavoura. Não? Em tempos mais recentes, principalmente a partir da década de 90, o Banco Central autorizou os financiamentos externos na forma de pré-pagamentos. Mas esses pré-pagamentos só envolvem, na verdade, as empresas que tenham exportações e, portanto, consigam contrair empréstimos externos. Mais recentemente, houve, depois de 2008, a abertura do mercado de capitais também para o agro na forma de emissão de CRAs. Então, hoje, você tem um misto aí de financiamento tradicional, financiamento das trades, que também é bastante tradicional no Brasil, os CRAs e o financiamento do exterior também para exportação, que também vem desde a década de 90. Qual é a dificuldade atual da busca por recursos neste modo tradicional, de ir até o banco, conversar com um gerente? O que mudou de uns tempos para cá? O que mudou é que o Brasil cresceu, né? E a agricultura cresceu enormemente. Então, hoje, não existem recursos internos de poupança suficientes para financiar toda a lavoura. E a lavoura, ela exige grandes insumos, porque você precisa comprar semente, adubo, né? E isso tudo requer um pré-financiamento à lavoura. A boa notícia é que cada vez que aparece no jornal que o Brasil bateu recorde de produção na lavoura, isso significa mais insumo, mais necessidade de financiamento. A gente pode detalhar cada alternativa no mercado para a obtenção de capital? Você tem, na verdade, o financiamento direto, que é o tradicional. A empresa vai a um banco, a um agente financiador, tem o crédito, com isso compra os insumos, faz o plantio. Depois você tem as trades, que também fazem antecipação dos recursos, porque querem ter a mercadoria, é de interesse delas, né, que elas obtenham a colheita, o produto da colheita. E aí você tem para os exportadores os pre-exports, que estão muito atrelados ao mercado de câmbio, né, financiamentos via ACC, adiantamento sobre contratos de câmbio, ou diretamente do exterior. E agora, em tempos mais modernos, a partir de 2008, nos dias atuais, você tem o mercado de capitais, a entrada do agro no mercado de capitais, principalmente por meio da emissão de CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. E como conseguir financiamento, recursos através do CRA? Bom, na verdade, o CRA ele só pode ser emitido por securitizadoras, por companhias securitizadoras. E, portanto, o que acontece? Na verdade, o financiamento se dá quando a securitizadora compra o crédito do agronegócio e aí ele empacota esses créditos e ele vende no mercado de capitais para os investidores, ou ele oferece os títulos no mercado de capitais, né? Então, sempre para o caso específico do CRA, tem que haver a intermediação da securitizadora. E o porte da empresa agro para ter acesso a isso? Bom, hoje isso está concentrado muito nas grandes empresas, porque quando você fala em mercado de capital, você tem que falar muito em segurança do investidor,
né? Em você ter uma estrutura, de você ter garantia. E, normalmente, o pequeno e o médio empresário do agronegócio, ele não tem essa estrutura. Ele já deu todas as garantias para o banco e ele não consegue suprir mais garantias ou mesmo ter acesso ao mercado de capitais. Como reconhecer o tamanho, o porte de uma empresa do agronegócio? Uma pequena, uma média, uma grande? Você tem hoje no agro empresas que são grandes, que estão ali em torno de 5 bilhões de dólares de faturamento anual, e outras com mais ou menos 1 bilhão e 800. Esses seriam consideradas empresas de grande porte dentro do agro, né? E aí você pode, por dedução, colocar as médias e pequenas a partir disso, né? 1/10 do valor, dependendo do tipo de estrutura. É que o agro ele é muito diversificado, porque você tem desde a grande empresa até a empresa familiar, que tem uma renda muito pequena. Qualquer perfil de empresa agro pode ter acesso ou ter a organização interna necessária para ter acesso a esses recursos do mercado financeiro? Sim, desde que haja uma governança corporativa. Quando se fala muito em governança corporativa, as pessoas pensam, né, em sistemas de controles internos muito grandes, robustos, mas não. Toda a governança corporativa tem que ser do tamanho adequado à empresa. O controle não pode sair mais caro do que o quanto se ofere na atividade. Então, você não pode gastar 100 para controlar 10. Então, obedecendo esse princípio, você pode sim ter uma boa governança corporativa independente do tamanho do seu negócio. E como ter essa organização, essa transparência, essa governança na empresa, não importa o tamanho? É imprescindível que a empresa tenha organização e tenha números corretos, né? Também existe uma dificuldade no agro, que a maioria das empresas, elas estão na pessoa física, elas não estão na pessoa jurídica, né? Isso eu acho que é uma tendência que ao longo do tempo vai se modificar, mas de qualquer maneira, independente do que for, tem que ter transparência de dados em relação à produção, tem que ter controle, tem que ter uma transparência, políticas, procedimentos adequados para que o investidor se sinta confortável com a empresa e queira investir na empresa. E como chegar a isso? O que é necessário? Quais são as ferramentas? Que tipo de levantamento a empresa precisa oferecer como informação ao mercado? Bom, primeiramente a empresa tem que oferecer dados corretos, né? Números corretos em relação à produção, tem que ter um controle principalmente dos seus números, porque quando você fala de crédito, é muita questão da análise do número, quanto é a tua capacidade de pagamento de algum empréstimo, né? Então, você está falando, independente se for um investidor, um CRA ou não, você está falando de crédito, e crédito é número. E, em segundo lugar, a credibilidade e a confiança que o investidor ou o mercado tem naquele produtor, ou seja, que ele realmente vai honrar os seus compromissos, que ele tem, ou se ele não tem números tão fortes, que ele consiga dar garantias suficientes de que ele conseguirá honrar com os seus compromissos, ou seja, que ele consiga pagar a dívida. Esses números devem ser apresentados em forma de balanços trimestrais, anuais? Isso depende. Normalmente, no caso do agro, principalmente quando você fala do pequeno produtor, para a inserção dele dentro de um CRA, de uma emissão de CRA, o que você pede é a garantia, ou seja, ter os papéis em ordem. Isso significa, muitas vezes, você ter a documentação das garantias em ordem. Se forem hipotecas ou se for alienação fiduciária, você ter toda a documentação do imóvel em boa ordem. Se for, por exemplo, uma CPR, que você tenha todos os instrumentos em boa ordem, né? Também é a questão de você ter a documentação em ordem para você apresentar para o investidor, ou, no caso, para o credor ou para a companhia securitizadora, se for o caso. Consultoria e profissionais aptos a ajudar a empresa a oferecer aos investidores essa transparência, isso fica caro? Olha,
Caro é relativo, porque se você pensar no custo-benefício, não é caro. Porque a empresa, no geral, ela se beneficia porque ela vai ter menos erros, ela vai ter mais transparência e ela vai conseguir mais crédito no mercado, né? E, ademais do que, muitas vezes, a empresa não tem capacidade ou não tem a necessidade de ter permanentemente este profissional dentro dos seus quadros. Então, consultores são bons, é uma boa maneira dele ter o serviço, de ter a organização, sem ter um preço permanente, um custo fixo, ou mesmo não sai tão caro se ele pensar que existe uma especialização que talvez ele provavelmente não tem nos seus quadros e que sairia caro se ele fosse contratar ou fosse fazer de outra maneira, né? Eu acho que tudo que é uma questão de governança, de dar transparência e deixar uma empresa saudável nunca é caro. Soraya Atiba, muito obrigada por mais esta participação aqui com a gente na Ducascope TV. Obrigada, eu que agradeço a Ducascope. Luciene Miranda para a Ducascope TV.